problema é que nem sempre isso é verdade. O produto pode estar caro, mas a empresa pode não estar repassando para o Estado o valor que, efetivamente, ela afirma que o valor pelo tributo que é responsável pelo preço do produto ser mais caro. E aí, note, se houvesse um repasse automático, nós, efetivamente, teríamos uma arrecadação ainda maior do que nós temos. O que significa dizer que a sonegação não existiria. E a sonegação no Brasil é alta. E inadimplência também, fazendo uma diferença aí entre sonegação e inadimplência. Inadimplência, quando a pessoa efetivamente não escondeu nada, mas não pagou. Sonegação, quando ela muitas vezes falsifica um balanço, falsifica livros fiscais. Então, a diferença existe. E as duas são altas. Para que se tenha uma ideia, em termos federais, execução fiscal, trabalha com inadimplência, sobretudo. Há uma recuperação de ativos no Brasil, note bem, no Brasil, na área federal, em torno de 1%. Então, perceba-se que nós temos uma recuperação de ativos em uma execução fiscal muito baixa. E nós temos uma sonegação também elevada. Como é que se resolve esse problema, se efetivamente se paga mais no tributo indireto, e tem essa característica da translação? A história do Brasil já apresentou, digamos assim, algumas situações diferentes. Na época de Getúlio Vargas, há uma súmula do Supremo Tribunal Federal, número 71, que dizia o seguinte: olha, o interesse público deve prevalecer sobre o interesse individual. Então, se foi pago um tributo a mais, um tributo indireto, mas o interesse público deve prevalecer sobre o interesse individual, não caberia a restituição do indébito. Percebe, então, o momento legal, judicial, de Getúlio Vargas, nos 30, 40, era esse. Havia uma súmula do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o tributo era pago a mais e, mesmo tendo sido pago a mais, sob o argumento que o interesse público deveria prevalecer, ele não era restituído. Mas o Código Tributário Nacional, e também matéria sumulada, uma nova súmula do Supremo Tribunal Federal, mudou essa situação. Atualmente, afirma-se que é possível a restituição, buscar de volta aquele dinheiro que foi pago a mais em termos de tributo, em duas situações. Duas situações dificílimas de ocorrerem. A primeira situação, basicamente, é quando tem uma coisa chamada contribuinte de direito e contribuinte de fato. O contribuinte de fato seria aquele que de fato paga, e o contribuinte de direito seria aquele que a lei diz que deve pagar. O produtor, o comerciante ou o industrial. Então, o que normalmente se afirma é que, se o contribuinte de direito comprova que não repassou o tributo para o contribuinte de fato, então ele é o contribuinte de fato. Aí ele tem direito a buscar de volta o valor que foi pago a mais. Ou então, quando o contribuinte de fato autoriza o contribuinte de direito a buscar de volta esses valores. Notem que são situações presentes em lei, mas são situações muito incomuns. Eu sou juiz, estou como juiz já há bastante tempo, na área federal desde 93. Então, o que é que eu percebo? Quando efetivamente se busca uma restituição de indébito, e efetivamente ele vai ter que comprovar que aquele valor ele não repassou, e por isso seria um dos motivos para ele buscar de volta o valor que foi pago a mais. Eu peço para que ele efetivamente comprove, apresente os livros. A experiência que os livros contábeis, os livros da empresa, a experiência que eu venho tendo no estado de Pernambuco, pelo menos, não é boa. Não é boa. Empresas médias, empresas até grandes, elas dizem que por 1 ano, por 2 anos, sabe, mas ó, não tem os livros. Perdeu os livros. Às vezes até desistem do processo. Ou então, também não é incomum, afirmar-se que, na verdade, aquele tributo não é indireto. Aquele tributo não é indireto, aquele tributo não é repassado. E aí eu acho que existe um conflito de discursos. Por um lado, antes se afirma que o carro está caro, que o combustível está caro, porque o tributo está ali embutido, o que me parece ser o correto. Por outro lado, em petições judiciais, eu vejo, não é tão incomum, assim, afirmar-se que aquele tributo não é indireto, aquele tributo não é repassado para o consumidor, com algumas justificativas. Vou citar umas 3 ou 4. Disse o seguinte, olha, ele não é repassado porque o consumidor, ele não é um ser inerte, ele não é um ser parado, estático. Então, algumas empresas vão à falência, inclusive. Se o consumidor fosse um ser inerte, estático, as empresas não iriam à falência. Então, prova de que não é possível simplesmente repassar o valor do tributo para o preço do produto na mercadoria, é que algumas empresas vão à falência. O que eu pondero é, se nós temos várias empresas em um setor,
e uma empresa foi à falência, mas as outras não foram, a atividade empresarial é uma atividade de risco. Então, note, se a administração daquela empresa que foi à falência, ela foi uma administração ousada, a partir dessa ousadia empresarial, poderia oferir lucros maiores, mas há um risco na atividade empresarial. Então, se ela foi mais ousada, e efetivamente por isso, diferentemente das outras empresas, aquela empresa, ela teve dificuldade de continuar a sobreviver como as outras continuaram, me parece que o problema não está, senão na questão do risco da atividade empresarial. Outra questão que normalmente se levanta, se diz, olha, se você no Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, pegar um produto, um terno, uma gravata, e colocar um determinado valor na vitrine, e a pessoa olha o valor e vai até o caixa e vai comprar aquele produto, e se diz no caixa, olha, esse é o preço da gravata, mas há também por fora o preço do tributo. Aí alguns dizem, olha, se isso acontecer, vai-se à defesa do consumidor, mostrar que houve uma lesão ao consumidor. Eu penso que isso é muito facilmente resolvido. Você pode colocar na prateleira, você pode colocar na vitrine o nome que tenha, você pode colocar o preço do produto, aliás, eu acho que deveria colocar, e também o preço do tributo, de tal ordem que a pessoa que vai comprar a gravata, vai comprar o terno, vai comprar o sapato, ela verifica que está pagando por terno tanto e pelo tributo tanto. Me parece que isso faz parte da educação fiscal e seria desejável. Isso, efetivamente, pode vir a ocorrer no Brasil, inclusive. Então, eu creio que esse contra-argumento também não seria um contra-argumento tão forte assim, ou pelo menos ele poderia ser afastado. Outra questão que se levanta, um pouco processual, sem querer ser muito chato, da legitimidade ativa de causa. Se diz, olha, só quem pode buscar de volta o valor que foi pago a mais seria o contribuinte de direito, porque é ele, de direito, que está previsto em lei, que tem a legitimidade para postular em juízo, para pedir o dinheiro em juízo de volta. Porque o contribuinte de fato é só de fato, e portanto ele não teria legitimidade para agir assim. O que eu pondero com vocês lembra da súmula de Vargas, que dizia que na tributação indireta não cabia repetição em débito? Evoluiu. Eu creio que o direito processual tributário, ele não tem de se manter estático. Então, se uma pessoa vai a um posto de gasolina, e eu não estou desconhecendo a lei, eu falei há pouco sobre a lei, e ela compra o combustível e pede a nota fiscal, e na nota fiscal está ali elencado os tributos que foram pagos por ela, eu acho que os juízes, por mais formais, eu sei que os juízes são formais, mas por mais formais que sejam, eles podem começar a pensar que a legitimidade daquele que paga e está com a nota fiscal, ela existe efetivamente sim. Ele pode abrir espaços para esse tipo de contribuinte, que é efetivamente aquele contribuinte que paga. Eu creio que isso seria possível, haver alguma evolução neste sentido. Pois bem, então, só recapitulando. Então, nesse livro, ponto 1, nós consideramos, eu e os professores que contribuíram para a confecção do livro, que doutrina e jurisprudência precisam caminhar juntas. Jurisprudência é importante. Agora, o fato de a jurisprudência ser importante não significa dizer que ela seja do Supremo ou do Superior Tribunal de Justiça, claro, respeitada sempre, que nós venhamos a concordar com ela. 2, a tributação no Brasil é alta, mas pior do que alta, ela é mal distribuída, ela é disforme, ela é um corpo mal distribuído. E isso será difícil combater. Em qualquer reforma tributária, me parece que esse assunto deveria ser colocado em pauta. Como é possível nós tratarmos deste assunto? Porque é muito comum nos rádios e televisões afirmarem, vou comprar um vinho em Bordeaux. Eu lembro que esse livro ele também foi distribuído, como eu disse há pouco, como se trata de um livro da iniciativa do Centro de Estudos Judiciários, do Conselho da Justiça Federal. Então, o Superior Tribunal de Justiça tem convênios com universidades de fora do Brasil. Esses livros foram distribuídos também nos Estados Unidos e na Europa. Pois bem, então, por que eu pondero a respeito da questão da jurisprudência? Porque ela é importante e o que eu vou falar logo adiante, me parece que precisa ser refletido. Note que não é desrespeito à jurisprudência, eu insisto, como eu falei logo no início, mas é uma análise da jurisprudência que vem, digamos assim, se formando. E me parece que dentro de um Estado adulto, não é necessário também analisar a jurisprudência. De maneira adulta, sem ataques,
mas analisar de uma forma, digamos assim, o mais possível livre.